Boa noite, amados, paz seja convosco. Quero aproveitar a oportunidade, amados, de fazer a leitura da palavra. Graças a Deus. Peço para os queridos nesta noite, se coloquem em pé. Vou fazer a leitura de uma passagem bastante conhecida, porém, muitas vezes a gente vem a desejar de falar a respeito até do assunto, que se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 10, Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 1 em diante. Vou ler alguns versículos. Peço para a amada igreja que esteja acompanhando, conferindo. O tema na minha Bíblia, por ser uma Bíblia com a tradução mais próxima ao original, está assim: a missão dos 70 discípulos. Assim diz o verso 1 em diante. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e os mandou adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsas, nem alforjes, nem alpacas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E se em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a paz, senão voltará para vós. E ficar na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos, e se nela houver, isto é, curai os enfermos que nela houver, e dizeis: é chegado o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberes, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que das vossas cidades se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, que já o reino de Deus está chegado a vós. Amém? Pode se assentar nesta noite. Não esqueça de adorar a Deus. Nunca economize na adoração. Glória a Deus. Amado, sou grato a Deus pela oportunidade, pelo convite dos irmãos de missões da Lígia. Grande oportunidade, porque quando falamos do Evangelho, é a maior oportunidade que temos em nossas vidas, quando temos a oportunidade de falar de Jesus Cristo. Por quê? Porque o que vamos falar, se for dentro das Escrituras, ela pode causar dois efeitos no ser humano: o de aceitação e o de rejeição. Bom seria que fosse sempre de aceitação, porque sendo de aceitação há salvação, há transformação. Mas não é sempre assim. Jesus mesmo disse: muitos rejeitariam o que acontece desde os primórdios dos nossos irmãos lá no início da igreja na terra. Amados, eu quero nesta noite falar um pouco sobre missões, como é culto de missões. Quero entrar no assunto, pois eu até pensei em abandonar o assunto essa semana. Eu até pensei em entrar em outro assunto dentro da Escritura, mas a gente tem que fazer aquilo que é da direção de Deus. Quando a gente pede uma palavra, uma direção e Deus nos dá, não adianta tentar fugir, que sempre que você fugir, você vai sair na mesma palavra. Mas não é fugir, é porque eu falei, é culto de missões. Então já uma mensagem dentro da Escritura que a gente prega, seja qual for a mensagem, ela vai surtir o seu efeito, porque a palavra nunca volta vazia. É o que eu disse, ela nunca volta vazia. Ou ela causa rejeição ou aceitação. Ela volta sempre com uma resposta: ele rejeitou ou ele aceitou. Amém? Então, quando você olha nas Escrituras, o que é passado aqui em Lucas,
o amado médico Lucas, quando ele detalhou a vida de Jesus, a história de Jesus, o que Jesus tinha feito, como Jesus agiu. Então você vai ver que aqui, pelas palavras do Mestre, quando o Mestre enviou seus 70 discípulos para que saíssem de cidades em cidades, vilarejos, pregando, instruindo a palavra, você vê que Jesus começa dizendo para eles que não precisariam se preocupar com o que haveriam de vestir, comer, não precisariam se preocupar em andar com muitas malas, isso é, com muita carga, porque só atrapalhariam a missão, o trabalho deles. E mais, Jesus estava dizendo: não se preocupem, porque eu vou suprir vocês. Então, quero parar aqui já vou começar aqui já vou abrir um parênteses aqui, porque muitas vezes a gente se preocupa tanto, amado. A gente fica com o coração, a mente atribulada, se preocupando com o que a gente há de fazer, com o que a gente há de buscar, com o que a gente há de ter ou de adquirir para depois começar a trabalhar na obra. Muitas vezes a pessoa diz: mas eu não tenho nenhum carro para trabalhar. Outras vezes eu não estou bem financeiramente. Ou eu vou para tal cidade, eu não conheço ninguém lá. Como que eu vou chegar numa cidade e vou ser aceito pelas pessoas num lugar que eu não conheço, que eu nunca fui? Mas Deus está no controle. Deus está sempre preparando, abrindo o caminho, aplanando o caminho, deixando tudo preparadinho para quando você chegar, as coisas vão estar do jeitinho que Ele quer. Quero abrir um parênteses aqui, quero até dizer algo. Quando eu fui para São Paulo uma vez, irmão, estou uns 4 anos atrás quase, eu cheguei ali na Vila Prudente, não sei se alguém aqui já habitou, andou, conhece lá, ali no Sacomã, do lado do Sacomã. E quando eu cheguei a primeira vez ali na penitenciária de Independência, eu não conhecia ninguém, nem o diretor. E quando eu fui ali para me apresentar, um homem educado, chama Ranieri, está lá até hoje, e ele me tratou de uma forma que eu fiquei chocado, porque eu não conhecia o homem, nunca tinha visto falar do homem. E ele disse para mim assim: ó, eu ouvi falar de você. Eu falei: o quê? Eu falei: eu ouvi falar de você lá na SAP, lá em Santana, em São Paulo. Eu falei: mas como assim? Ele falou: fulano de tal falou de você. Eu falei: eu conheço ele. Ele falou: seja muito bem-vindo aqui conosco. E ele perguntou para mim assim: onde você está morando? Eu falei assim: por enquanto eu estou só com a bolsa nas costas, vou procurar um lugar para dormir essa noite. Ele falou assim: eu converso com o Alexandre, que era um dos chefes de plantão. Eu conversei com esse cara falou para mim: você é o Reinaldo? Eu estava te esperando. O Ranieri falou que você estava vindo para cá. E você é do interior, né? Você tem parente aqui? Eu falei: não. Você tem algum amigo? Vai ficar na casa de alguém? Eu falei: não. Ele falou assim: ó, faz o seguinte, o Marcos vai descer da Torre 3 daqui a pouquinho, e ele quer falar com você. E esse rapaz desceu, um rapaz novo, quase metade da minha idade. Ele diz: oi Reinaldo, como vai? Tudo bem? A gente estava te esperando. E eu comecei a ligar as peças, começou a cair a ficha. Tem crente, cabeça dura igual eu, começa a cair a ficha depois de 1 hora de conversa. E começou a cair a ficha. Eu falei assim: Deus está nesse negócio. Eu tinha pedido para Deus: eu vou chegar no lugar, eu não sei nem onde eu vou, nem o que eu vou fazer, onde eu vou dormir, onde eu vou ficar. E ele falou assim: não, é o seguinte, eu não tenho lugar para você não, eu moro em casa com minha mãe, meus irmãos, tudo, mas o nome, eu lembro o rapaz, nós chamava ele com apelido, mas o nome dele era Ricardo, meu. Ele era quase da divisa do Mato Grosso. Ele estava em São Paulo, num apartamento pertinho do serviço. Ele falou assim: ó, ele está na Torre 1 e ele vai descer e quer falar com você, para você, se você quer ir morar com eles moram em 5. Eu falei: meu Deus. Eu falei assim: mas eu vou ter que pegar um esquema, né? Um apartamento. Eu cheguei aqui agora, vamos ver como é que é o esquema, né, Paulo Alberto? Cheguei lá, ele conversou comigo e ele disse assim: ô Reinaldo, Ranieri falou de você. Eu falei: meu Deus, mas eu estou conhecido aqui em São Paulo mais do que os caras daqui. Ele falou assim: falou de fulano, falou de você para ele, e ele mandou a gente aguardar aqui assim. Eu falei: maravilha. Ele falou assim: você já arrumou lugar? Eu falei: não, quer morar com a gente? Tem uma vaga lá, saiu um rapaz, se você quer entrar lá? Eu falei: fechou.
Nem sabia como ia funcionar. Quando ele fechou na última das horas, eu estou nessa noite, né? Vejo quanto ficou e vou embora. Ficar só pensando. Aí, amados, resumindo aqui, eu cheguei lá, olhei um apartamento do terceiro andar, bonito, na esquina do Sacomã, no centro do Sacomã, naquela rua comercial, não sei se alguém aqui conhece aqui, o movimento da Mar. Eu falei, nossa, vocês moram num lugar privilegiado, tem de tudo aqui, mercado, loja, mini shopping, isso e aquilo. Daí ele falou, não, o lugar aqui é ótimo. Eu falei assim, e o preço? Ele falou assim, o preço é R$111 por mês. Eu falei, meu Deus do céu, vamos parar isso. Então, resumindo aqui, parando aqui, eu não quero falar disso. Mas Deus está no controle. Muitas vezes a gente se precipita, a gente começa a ficar com o coração aflito, porque a gente quer fazer as coisas do jeito nosso, da forma que a gente quer, do jeitinho que a gente quer. Mas Jesus disse, vai e não leve essas coisas que vai servir de atrapalho na viagem para vocês. Ele diz ainda, não pare no caminho para bater papo não. Aí você pode dizer, mas como eu vou encontrar um amigo? Sabe por que ele disse isso? Porque era de costume o povo judeu, quando encontrava alguém judeu, parar para conversar. E segundo a história, a conversa era longa, durava até meio-dia a um dia, a conversa. Eles se falavam tanto que eles esqueciam do dia, e Jesus disse, não faça isso, porque se cada judeu que vocês encontrar, vocês parar para conversar, vocês vão perder tempo de pregar, anunciar o Evangelho. Isto é, na nossa vida, tem momentos que a gente tem que deixar tudo aquilo, pastor, que nos atrapalha. Mas um amigo atrapalha, tem hora que atrapalha. Ajuda, mas tem hora que ele atrapalha. Como assim? Às vezes você está na sua casa fazendo serviço, chega um amigo, bate palma e entra para dentro. Zangou tudo. Quebrou o seu esquema, quebrou a sua rotina. Mas isso é ruim? Não é para brigar, não é para ter problema com o amigo, é claro, mas quebrou o esquema, quebrou a sua rotina. E Jesus está dizendo assim, ó, não pare porque a obra é séria, o negócio é sério. Jesus está dizendo assim, eu estou mandando vocês para resgatar almas, vidas, seres humanos que necessitam de salvação. E é muito interessante, eu não vou entrar em versículo por versículo, mas o versículo 3 nos chama a atenção. Aí você diz assim, irmão Reinaldo, que maravilha. Então é muito bom, ô Roberto, é muito bom eu se tornar um missionário. É muito fácil, Jesus já está me guiando, vai estar, sempre vai estar, desde que a gente esteja fazendo aquilo que agrada a Ele. Mas ele diz no verso 3 assim, ide, olha que interessante, ide, vírgula. Eis que vos mando na onde? No meio de coelhinhos, no meio de ovelhinhas. Não, ele diz assim, eis que vos mando no meio de lobos, e vocês vão estar igual um cordeiro no meio de lobo. Imagina bem você jogar um cordeirinho no meio de uma alcateia. O que acontece? Os lobos vão devorar, destruir. Jesus está dizendo isso por quê? Ele está dizendo, eu vou mandar vocês no meio de pessoas que vão olhar para vocês e vai ter vontade de matar vocês, vai ter vontade de devorar vocês vivos, vai ter vontade de destruir a vida de vocês. Então o ministério missionário também não é fácil, exige dedicação, mas ainda exige coragem. Porque eu e você falar do Evangelho para alguém, na nossa casa, na nossa rua, no nosso trabalho, é muito fácil. É muito fácil a gente chegar num amigo e falar de Jesus. Ainda sexta-feira eu estava falando para dois amigos de Jesus, porque eles começaram a falar de tanta festa que eles tinham participado, ia participar de final de semana para mim, e eu fiz uma pergunta dura, curta e grossa para eles. E eu disse assim, eu tenho um convite para vocês. Vocês querem morar no inferno? Tem vaga sobrando lá. Eles olhou para mim e assustou quando eu olhei desse tamanho. Eu falei, o quê? Eu falei, vocês querem morar no inferno? Tem uma promoção lá, é de graça. Você escolhe o apartamento, entra dentro, não paga nada. Só que é sempre bem lotado, não é você sozinho, tem bastante gente. Ah, não estou entendendo o que você está falando. Vocês querem morar no inferno? Estou fazendo um convite. Eles podiam ter olhado, mas você é um demônio, ou você que quer, não? Eu disse para eles assim, olha, vocês falaram para mim de tantas coisas. Jesus disse assim, ó, os seus discípulos, quando me perguntaram, Senhor, como será nos dias próximos a sua vinda? Ele disse assim, será como nos dias de Noé. Casavam, festejavam, se alegravam, faziam de tudo, mas esqueceram de mim. Aí eu falei para eles, e o fim foi? Morreram todos afogados pelas águas de dilúvio e foram lançados no inferno. Eu falei para eles, vocês querem morar
no inferno. Aí um olhou para mim e falou: Deus me livre. Eu falei assim: para ele te livrar, você tem que aceitar ele como Salvador da sua vida. E ele balançou a cabeça e falou: é verdade mesmo. Eu falei assim: e é absoluto. Aí você pode dizer: mas que método de evangelizar que é esse? Esse método funciona assim: quando você fala do Evangelho, a pessoa ouve, nunca dá crédito, continua fazendo as mesmas coisas, você lança um convite desse para ele. Você diz: o que resta, é o que a Bíblia diz, o que resta agora é o inferno. E um deles disse para mim: eu preciso ir para a igreja. Quando tem culto lá, você viu como funciona as coisas? Assim, tem culto de domingo e de terça-feira, tem a escola bíblica de manhã e tem culto de oração na quinta-feira. Você pode ir, que vai ser bem recebido. Ele falou assim: eu preciso ir para a igreja, de terça-feira eu vou lá. Eu falei assim: que benção, como que é, tem hora de... Mas tem que ter coragem. Mas quando a gente fala de missões, a gente vê que isso não é algo novo, pastor João. Isso é algo que começou lá do princípio. Você vê Adão e Eva com uma missão. E qual era a missão de Adão e Eva? Se multiplicar, gerar filhos, de filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante, e ir povoando a terra. Mas era só isso? Não. Era também de cuidar da terra, pastor João. Era de cuidar das águas, dos animais, do meio ambiente. E isso a humanidade não está fazendo. Todos aqui estão cientes disso. Passa todos os dias na televisão, a humanidade não cuida mais de nada. A humanidade não cuida nem de si próprio mais. E o que aconteceu? Adão e Eva fracassou. Porque o pecado entrou no coração deles e eles fracassaram. Então a missão foi adiada. Mas tudo estava acabado? Não estava acabado. A Bíblia diz que a humanidade começou a se multiplicar. E já tinham centenas e centenas e centenas de seres humanos na face da terra. Isto é, milhões de seres humanos. Mas como assim, irmão Reinaldo? Porque imagina bem, o Brasil tem 519 anos. Nós estamos passando de 200 milhões de habitantes. Isso, né, Tiago? O Tiago é um cara que tem muito informado. 200 milhões de habitantes. Em 519 anos. Agora imagina bem, em mais de 2.000 anos, quase o tempo tinha rodado. O tempo tinha voado. Imagina bem quantas pessoas já tinha. Aí certo dia Deus olhando do céu e olha e fala: eu tinha uma missão para cada um deles, pastor João. Cada um tinha sua parte para fazer na terra. Tinha os que iam cuidar das aves, das águas, dos peixes, os que iam cuidar de toda a natureza, tinha os que iam cuidar das pessoas enfermas, os médicos, tinha aqueles que iam cuidar um dos outros. Mas eles fracassaram. Eles não cuidam nem deles mais, eles estão se matando. Eles estão cometendo todo tipo de anarquia, estão matando uns aos outros, porque a Bíblia é clara, diz que naquela época era cruel a matança. Matar era o prazer no coração do homem, matar o próximo. Bastava ele olhar e não gostar e matava. Saía na espada, na lança, quem podia mais chorava menos e matava o próximo. Não tinham dó no coração, não tinham piedade. Aí o que acontece? Deus se ira e diz: vou acabar com tudo, vou destruir tudo, não quero mais, ele não serve. Criei essa raça e essa raça só tem me dado trabalho, então eu vou exterminar eles, vou exterminar também o que eu criei sobre a terra, os animais, as aves, os peixes, vou deixar do jeito que era antes, eu e os anjos que me servem, porque os outros caíram e estão condenados para o inferno. Mas de repente, sabemos mais a história, quero resumir. Deus olha e vê um homem lá, trabalhador, honesto, decente, um homem que todo dia cultuava a Deus, um homem que estava fazendo a sua missão, a sua parte, pastor Ângelo. Ele não tinha voltado atrás, ele continuava fazendo a sua parte. Aí Deus já não poderia acabar com todos os homens. Tinha um que não tinha como matar ele, ele era segundo o coração dele, fazia o que agradava a ele. Aí ele resolve poupar a vida dele. Aí Deus ainda dá mais uma chance para os homens. Aí você diz: mas ele mandou construir uma arca que tinha aproximadamente 50, 60 metros de comprimento. Não ia caber todos os seres humanos se arrependessem entrar nela. Mas Deus sabia que nenhum ia se arrepender, a não ser Noé, que era justo. Aí a Bíblia diz, você vai lá em Pedro e Pedro está dizendo: o pregoeiro da justiça, o grande Noé, o homem que pregou 120 anos na palavra de Deus para que o povo se arrependesse, para que não fosse condenado pelas águas do dilúvio.
Noé cumpriu a sua missão, foi um grande missionário. Imagina bem eu e você pregar 120 anos e ninguém dá crédito, amado. Imagina isso. Eu às vezes prego 2 ou 3 vezes para a pessoa, eu já começo a ter vontade de começar a catar ela para o pescoço e chacoalhar e falar assim: quando você vai acordar? Quando você estiver no inverno? Ou senão eu faço igual eu fiz sexta-feira. Quer morar no inverno? Lanço o convite para vocês. É o que eu fiz. Aí você pode dizer, mas você fez isso que você às vezes falta algum parafuso não sei se falta, mas parte da cabeça falta, é amassado até dentro. Mas amado, tem horas que você tem que ir para o radical, não tem jeito, e surte efeito. Por quê? Porque você está ali com Deus conversando, você está falando, a pessoa não está dando atenção, de repente surge aquilo, você fala, a pessoa pá, esmolece inteirinha. Aí Deus olha, não acaba com aquele homem, porque ele era um missionário completo. Aí ele deu um grande exemplo para a minha vida e para a sua vida. Não importa o tempo que nós gastarmos para convencer as pessoas, nem que seja a nossa vida inteira, mas se nós temos um parente, um amigo, enquanto ele está vivo, nós temos a oportunidade de ganhar ele para Cristo. Nós não podemos desistir, porque nós seres humanos temos a facilidade, a habilidade de desistir facilmente. Nós não podemos. Por que não podemos desistir? Porque aquela pessoa é uma pessoa ao qual tem a oportunidade de morar no céu. Basta nós investir nele e colocar a vida dele na presença de Deus. Deus sabe se ele vai ser salvo ou não, porque Deus sabe quem vai rejeitar ele para a vida toda também. Mas a nossa parte de missionário nós estamos fazendo. E Noé não desistiu, foi 120 anos até a arca ser lacrada e ele não podia pregar mais para ninguém. Mas foi um missionário completo. Mas tem muitos outros, se a gente for falar, a gente fica aqui até amanhecer. Aí você vê já na sequência, Deus levanta um homem, Abraão, lá de Ur dos Caldeus, o qual o pai não servia a Deus. Era um homem praticamente idólatra, adorador de outros deuses. Deus acha esse homem lá no meio, tira esse homem da sua terra, faz dele um grande missionário. Um homem que foi levantado para daquele homem surgir a nação hebreia, o povo hebreu, o povo escolhido. Aí você vê ele cumprindo sua trajetória. Mas todos esses homens, quando você olha a vida deles, nenhum deles cumpriu a trajetória 100% até no final. Sem cometer nenhuma falha, nenhum erro, nenhum deslize. Por quê? Porque o ser humano tem a capacidade de errar. Por mais que a gente busca andar certo, a gente acaba errando. De tanto que a gente quer ser certo, a gente acaba errando. Então Deus que vai moldando, vai trabalhando no coração de cada um. E Abraão cumpre a sua parte. Sabemos nós que ele se precipitou com sua esposa e gerou um filho com a sua escrava Agar. Mas Deus, na sua bondade, faz do seu filho Ismael também um homem que da vida dele gerou uma grande nação, um grande povo que até hoje está no Oriente Médio, os árabes descendentes de Ismael. Nasce Isaac. Parece que estava tudo acabado, Isaac ali com a sua esposa, quando ele percebe, passado anos casado, que ela também não podia gerar filho. Mas como que a missão vai adiante, irmão Ciro? Deus falou que ia se tornar do pai uma grande nação, através dele ia gerar filhos, netos, bisnetos, tataranetos, assim por diante. De repente a esposa não pode ter filho. O que Isaac fez? Desesperou, pediu para arrumar uma escrava, outra mulher para gerar filho? Não, foi diferente do pai. É como Deus vai aperfeiçoando, pastor João. Basta a gente querer. Deus, o pai às vezes serve a Deus, tem os seus defeitos, suas falhas, vai tropeçando, vai levantando, e Deus vai manter ele no caminho. Enquanto o homem estiver buscando Deus, tenha misericórdia de mim, tropecei, errei, me perdoa, mas me ajuda a melhorar para que eu não cometa mais esse erro. Deus vai sustentando, e através da vida daquele pai, daquela mãe, pedindo: Senhor, não deixe que os meus filhos venham ser da forma que eu fui, mas que eles venham ser melhor do que eu. Deus pega e levanta filhos melhores do que a gente. E levantou um Isaac que não se precipitou, orou 20 anos, pastor. 20 anos orando incessantemente para gerar um filho. Ele queria apenas um filho. E
Deus ouviu a sua oração e nasceu o filho. Mas não nasce só um filho, já nasce dois. Um para trazer bênção e um para trazer tristeza. Acabou por ali? Não. Sabemos nós que Jacó vai indo, quando tudo parecia perdido para Jacó, que Jacó cometeu um erro também de enganar seu irmão, teve que fugir. Parece que aquela missão ia encerrar ali. Mas não, aquela missão foi adiante, porque Jacó foi enviado para a casa do seu tio. Chega na casa do seu tio, vê uma das suas primas, se interessa por ela, sabemos nós da história, na hora do casamento, em troca de trabalhar 7 anos de graça, dava mais velha, que era Lia, e ele se casa com Lia sem saber, e depois o tio diz, não trabalha mais 7, que eu dou, depois de uma semana, a mais nova, que é a tradição, tem que casar com a mais velha. Parou por aí? Não, nasceu 12 filhos. Aí você diz, agora o negócio vai rodar. Não, nasceu 12 filhos, mas 10 dos filhos eram problemáticos. Trazia muita dor de cabeça para o pai. Por quê? Porque eram uns de uma mãe, outros de outra mãe, o negócio não andava bem entre eles. Mas aí quando veio os últimos 2, e um deles era José, quando você olha na vida de José, você já vê, fala, esse vai ser o cara, esse é o escolhido, esse vai fazer a diferença. Mas quando você vê de ser vendido como escravo para o Egito, você olha e fala assim, a missão acabou, não tem mais jeito. Mas não, sabemos nós da história, Deus usa ele dentro do Egito. Por quê? Porque a missão de José não era crescer dentro da sua casa, ficar velho, casar, ficar morando igual seus irmãos nas cercanias, em volta do seu pai. Não, a missão dele era Deus mandar ele para o Egito, para ele preparar o caminho, o ambiente para salvar o seu povo da miséria, da fome, da desgraça que estava por vir. Olha como Deus trabalha. Então basta o homem e a mulher estar disponível a ser missionário, isto é, a ser um homem e uma mulher de Deus que queira fazer a diferença onde ele vive. Ah, mas eu não tenho capacidade. Quem não tem capacidade? O único que não tem capacidade de ganhar almas é o diabo. O único que não tem e nunca vai ter. Mas eu e você tem capacidade. Por quê? Porque Deus nos dá capacidade. Mas nós temos que fazer a diferença onde nós caminhamos. Nós como missionários, porque queira ou não queira, amado, eu e você é missionário. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós já temos uma missão em nossa vida: propagar o Evangelho da paz. Por que propagar? Para que a humanidade não se perca. E a preocupação de Deus foi sempre essa, pastor João: que pessoas não se perdessem, não fossem para o inferno. Aí sabemos nós, acontece tudo isso, José salva a sua família. Mas acabou por aí? Não. Passados anos, o povo foi se afastando de Deus, porque os mais velhos morreram, e se tornaram escravos no Egito. Mais de 400 anos depois, quando a situação estava crítica para o lado deles, que no meio deles começou homens e mulheres a lembrar do Deus dos avós, dos pais. E a Bíblia diz que eles começaram a invocar o nome de Deus. Começaram a lembrar de Deus e pedir misericórdia. Senhor, nos ajude. Tem misericórdia. Nos ajude, porque o sofrimento é grande. E a Bíblia diz que Deus ouve o clamor do povo lá do céu. E a Bíblia diz que Deus volta o olhar para o povo no Egito. Aí Deus levanta mais um missionário, amado. Um menino que era para ter sido morto quando era pequenininho, mas Deus o livrou e ele passou a ser criado pela filha de Faraó e se tornou um grande homem no Egito. Porque quando ele foi chamado, ele já tinha 80 anos de idade para livrar o povo do cativeiro. Ele teve que passar 40 anos no Egito estudando as ciências do Egito, porque era de costume, um filho de rei tinha que estudar muito, tinha que conhecer tudo. E ele era muito instruído, mas quando ele fugiu do Egito, ele ficou mais 40 anos, junto com o seu sogro Jetro, e trabalhando com o seu sogro Jetro, pastoreando o quê?
ovelha. E a Bíblia diz que nós somos comparados a ovelhas. Então Deus escolheu o homem certo, um pastor de ovelhas, para pastorear ovelhas, para tirar ovelhas do cativeiro. Mas acabou por aí? Não acabou por aí. Quando o povo de Israel, depois do Sinai, depois da terra prometida, já cada um nos seus lugares, o povo tinha crescido, aumentado, já era um povo grande, poderoso. O povo começou a fugir do propósito de Deus, isto é, abandonou a missão ao qual era incumbida para eles na terra. Porque Deus escolheu, você pode dizer, mas por que Deus separou apenas um povo no meio de centenas de povos que tinham naquela época? E Deus sempre estava manifestando, falando com eles, usando eles, apenas para ter um único povo isolado na terra e esquecer dos outros? Não, eles foram separados, sabe para quê? Com a missão de pregar, isto é, ensinar os povos da terra a forma que se iria viver na presença de Deus. Era para isso que tinha o povo hebreu. A missão deles era ensinar os povos da forma que se adorava a Deus e quem era o único Deus que existia. Porque não existe outro até hoje. Pode o mundo dizer, falar de vários, mas não existe. Não existe, amado. Então o povo tinha que colocar na mente deles que, olha, vocês estão buscando, desde os seus anos passados, este fulano é uma imagem de pedra, ele não funciona. Vocês estão buscando esse, é um animal também que vocês adoram como Deus, que é um boi e uma vaca, não funciona. O elefante também não funciona, a cobra também não funciona. Isto é, tinha um único Deus e tem até hoje um único Deus. Mas o povo deixou a missão, não quis saber da missão. Aí o que aconteceu? Deus começou a mandar recado, pastor João. Quem era para ser missionário, começou a receber recado. De que forma recebiam um recado? Deus começa a trabalhar, começa a levantar homens. Deus levanta um homem, um jovem, descendente da descendência real, com o nome de Isaías, que, se você for ver na história bíblica, designado diretamente para a missão. E ele aparentemente ficou assustado, porque ele olhou e falou assim, mas eu? Senhor, eu ir fazer isso e alertar o povo, ser profeta no meio do seu povo, quem sou eu? Ele confessa a Deus, diz, eu sou um homem que, de dentro da minha boca, isto é, vamos trazer para os dias de hoje, só sai coisa que não presta. Gosto de falar besteira, de falar coisa neira. Aí, Deus entra com o remédio para isso. Deus pega um querubim, com uma tenaz, era uma ferramenta de pegar brasa no fogo, mexer o fogo, e pega uma brasa do trono de Deus, porque neste momento Isaías estava tendo uma visão de Deus sentado no seu trono, e ele começa a entrar em choque, porque tinha na tradição do povo judeu, e quando um homem visse a Deus ou um anjo, ele morreria, e ele começa a entrar em choque, vou morrer. Aí o anjo vem e toca na boca dele e purifica a boca dele. Aí diz ele quase as mesmas coisas que Jesus disse aqui, que ia mandar ele no meio de um povo de coração duro, mente de pedra, um povo que ia tentar matar ele, ia rejeitar ele, não ia querer receber a palavra de Deus. Aí você diz, mas para que Deus vai mandar um homem no meio de um povo desse? Porque Deus, mesmo sabendo que a humanidade não quer dar ouvido para ele, ele insiste até o último minuto de fôlego de vida do ser humano, para que o ser humano se arrependa e não se perca eternamente. Aí Deus ainda faz uma pergunta lá no céu e ainda diz assim, quem há de ir por nós? E aqui excluído o profeta. Imagina eu, Deus falando assim, eu vou testar ele. Quem há de ir por nós? Aí ele levanta a mão e diz, eis-me aqui, envia a mim. Sabendo de todos os riscos, mas ele diz, envia a mim. Aí Deus começa a mandar recado para o povo, se arrepende, vocês estão fazendo tudo errado, toma cuidado. E Deus vai indo, vai insistindo, e Deus começa a levantar homens, um atrás do outro, e levanta Jeremias no reino do norte, do sul, Isaías no reino do norte, Isaías também ia para o reino do sul. Aí começa a levantar um profeta atrás do outro,
E o povo vai cada vez se distanciando mais. Aí no ano 722 a.C., Deus pega as 10 tribos de Israel, que foi separado nos dias que Salomão morreu pelo seu filho Roboão, por discórdia entre o povo. O reino ficou dividido naquela época entre 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. Como as tribos do norte eram as mais perversas, mais pecaminosas, Deus destrói. A Bíblia diz que ele destruiu as 10 tribos do norte. Os que sobreviveram das tribos do norte, a Síria levou o cativeiro para a Mesopotâmia e ficou na Mesopotâmia. Mas do sul ainda, em Jerusalém, ainda tinha um remanescente, mas estava vivendo de forma que desagradava a Deus. Mas por que tudo isso? Porque Deus insiste com o homem e com a mulher. Por que Deus insiste tanto? Porque Ele sabe o fim do homem e da mulher que não serve a Ele, que não quer Ele como Salvador da sua vida. Ele está insistindo e dizendo: venha a mim que eu mudarei a sua vida. Entrega a mim a tua vida que eu transformarei o seu cativeiro. Aí o que acontece? Deus se ira com o reino do sul. Manda Nabucodonosor ir até Jerusalém. Nabucodonosor manda primeiro o recado. Imagina bem o porquê dele mandar o recado. Porque antes ele já tinha uma experiência com Deus. Antes ele tinha uma experiência com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele tinha Daniel. E ele diz assim: olha, coisa está feia. Vou ter que destruir eles também. Vou ter que mandar eles também. A missão ao qual o povo foi designada foi jogada por terra, pirada. Deus queria salvá-los, mas eles não queriam ser salvos. Aí Deus pega a 10ª parte e deixa em Jerusalém o remanescente e manda o restante para margens do rio Quebar, na Babilônia. Mas quando tudo parecia perdido, Daniel, lendo os livros na corte, velho, estudioso, ele olha e vê que tinha cumprido as profecias e o tempo tinha passado, porque Deus deu uma sentencinha para eles, 70 anos. 70 anos tinha acabado. Aí Daniel busca a Deus. Por isso tem a oração que demorou 21 dias para voltar a resposta para Daniel. Era a respeito de Deus. Aí sabemos nós da história, quando o povo é liberto por Ciro, a missão tinha terminado? Ainda não. O povo volta para Jerusalém, isto é, quem quis voltar, muitos não quiseram mais voltar. Mas 42 mil judeus voltou para Jerusalém na primeira remessa. E eles chegaram na cidade, a cidade não estava nada bonita, porque quando Nabucodonosor buscou eles 70 anos antes, ele destruiu a cidade. E eles começaram a habitar, reconstruir suas casas, começaram a plantar suas plantações, mas eles esqueceram de um detalhe, que o missionário, um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que estar com a sua vida em dia na presença de Deus. Aí de repente um homem se levanta em Israel, com o nome de Esdras, com um propósito no coração de Deus. Esse propósito era, sabe qual? Vai até Jerusalém, onde era edificado o templo, porque não tinha mais nada, só tinha um lugar lá, não tinha mais nada. Esdras restaura o altar do templo, reedifica. Mas estranho, construir o altar antes de construir o templo. Por quê? Porque o templo, vamos trazer para nós hoje, porque o templo hoje somos nós. A morada, a casa de morada do Espírito Santo somos nós. E para que o missionário e a missionária sejam homens e mulheres de Deus, dispostos e corajosos a fazer a obra de Deus, a primeira coisa que tem que acontecer na vida deles é ser restaurado o altar. Mas aonde é esse altar? O altar está aqui, de onde emana todas as emoções, sentimentos. De forma figurada, restaurar o coração do homem e da mulher.
Porque se o coração não estiver restaurado, nós não vamos servir para nada. Nós não podemos fazer nada. Nós não podemos ser missionários e missionárias. Nós não vamos ser úteis na obra de Deus. O altar tem que ser restaurado. Na minha vida e nas vossas vidas. Quando a nossa vida é restaurada na presença de Deus, nós nos tornamos pessoas corajosas. Pessoas que fazem a diferença onde vivemos, onde habitamos, onde trabalhamos e onde caminhamos. Mas estava tudo certo? Ainda não. Passado 14 anos, Deus toca no coração de Neemias. Aí Neemias desce para quê? Para reconstruir os muros. Porque o altar estava pronto. O templo estava sendo levantado. Mas templo, altar sem muro, isto é, homem, mulher de Deus, com o coração disposto a servir, mas sem proteção, isto é, sem a guarda celestial, sem a presença de Deus, também não serve para nada. Quando não tem porta, não tem muro, tudo que não presta entra, tudo que vem de ruim entra, porque não tem segurança, está aberto, é terra de ninguém. Então eu e você temos que ter uma vigia, uma vigilância, uma guarda permanente em nossas vidas. Porque o diabo, nosso adversário, ele não vai procurar atingir você naquilo que você é forte. Ele não vai chegar na sua vida do lado com o muro alto e forte. Ele vai procurar na sua vida onde tem a brecha, onde está faltando um pedaço do muro. Ele não vai ir onde a porta é boa e forte, não, ele vai ir onde não tem porta. Isto é, ele vai tocar em nossas vidas onde nós somos fracos. Ele nunca vai estabilizar eu e você na onde nós somos fortes. Ele vai estabilizar a gente onde a gente é fraco. Ele vai tentar mexer naquele lugar onde nós falhamos, onde nós erramos. Então a Bíblia diz: reconstrua o muro naquele lugar. Coloca a porta de novo naquele lugar para que as coisas que não prestam não entrem mais em nossas vidas. Fazendo isso, nós vamos ser missionários e missionárias completos. Nós nunca vamos desistir da obra, nós nunca vamos desistir daqueles que estão ao nosso redor. Nós vamos estar sempre orando, sempre buscando, sempre apresentando e sempre preocupado com quem está conosco e não serve a Cristo. Por quê? Porque sabemos nós que se uma alma se perder sem Jesus Cristo, é inevitável. Eu disse isso para meus colegas sexta-feira, eu disse para eles: é inevitável que um homem ou uma mulher desça para o inferno e depois ele volte para cá. É inevitável que um homem ou uma mulher não seja condenado para o inferno se ele não quer compromisso com Cristo. Então eu digo para você nesta noite, eu vou encerrar: não tenha a vida de cristão apenas como algo que vem ali trazer. Não for levantado para fazer a diferença lá fora, nós não serve para nada. Porque a gente ser cristão apenas dentro da igreja, eu não posso querer ser missionário dentro da igreja. Como que eu vou ser missionário para vocês ou vocês ser missionário para mim? Eu tenho noção, nós temos noção do que aprendemos, do que ouvimos. Nós temos uma base. Nós temos que ser missionário lá fora, porque é lá fora que está precisando. É na casa do tio, da tia, do primo, da prima, do colega. É na faculdade, é no trabalho, é no dia a dia. Você vê as pessoas com a vida totalmente desestabilizada. Você vê as pessoas contando seus problemas um para o outro. Você fica olhando e tem hora que você não quer entrar na conversa, mas vem na ponta da língua a vontade de dizer assim: ó, está acontecendo tudo isso porque lhe falta Cristo. Mas mesmo assim, quando sobra aquela oportunidade com a pessoa, nós temos que puxar o assunto de novo, para a gente falar de Jesus para ele. Não podemos deixar passar em branco, mas em tempo nenhum. Porque é muito triste. Você vê uma
pessoa morrer e você vê ela no caixão ali, para ser sepultada, Tiago. Aí você passa um filme na sua cabeça e você começa a trazer a memória como ela viveu. Aí, da forma que ela viveu através da Escritura, que é o nosso manual básico de instrução, aí você começa a ver que da forma que ela viveu, ela não tem possibilidade nenhuma de ir para o céu. Aí tem pessoas que até dizem assim, mas a gente não pode falar nada, a gente está condenando. Não, é simples, a Bíblia diz que a gente julgar pela palavra. Se eu e você não julga pela palavra, também para nada servimos. Não podemos usar a palavra. Aí você vê a forma que ela viveu, você fala, meu Deus do céu, essa pessoa, da forma que ela viveu, da forma que a tua palavra ensina, ela foi para o inferno. Mas quando o crente ele não quer compromisso com Deus, ele não quer ser missionário, ele não quer fazer a obra agora ele foi designado depois de salvo, ele não está um pingo preocupado. Ele não está nem aí com o pai, a mãe, o tio, o primo, a prima, os colegas vão para o inferno, porque ele também está indo no mesmo caminho. Eu sempre faço essa pergunta para as pessoas, eu disse para os meus colegas também, você pode dizer, coitado desses colegas, coitado deles mesmo, eu prego para eles tanto, eu vou converter até os cachorros que andam com eles lá. Para dizer novo, não, é uma brincadeira até, mas, olha, eu falo mesmo, eu falo a verdade, eu não volto atrás, eu falo, quando toca no assunto eu falo, porque nós temos que falar. Ou ela vai surtir efeito para salvação, ou eles vão receber para condenação. A Bíblia diz isso, Jesus diz isso. Ou recebe a palavra para a sua salvação, ou recebe ela para a sua condenação. Mas como pode isso, Reinaldo? Se ela é para a salvação, por quê? Porque quando a palavra de salvação é pregada e a pessoa rejeita, ele recebeu ela para a sua condenação. Ele está cavando a sua sepultura, está abrindo, guardando a sua vaguinha, seu apartamentinho no inverno. E isso é triste, amado. Por quê? Porque é coisa muito séria um homem ou uma mulher descer para o inferno, porque não tem mais chance de voltar. E tem uns que dizem, eu não estou nem aí que vai sofrer. Por quê? Porque ele nunca sofreu. Agora entra na pele de uma pessoa enferma, que tem doença, em estágio terminal e sente dores 24 horas e toma remédios muito fortes que não faz mais efeito. Quando você conversa com ela, ela vai dizer o quão grande é seu sofrimento. E a Bíblia diz que nem se compara, não chega nem aos pés do que é estar no inferno. Então, o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que erguer a cabeça e começar a falar de Cristo, ser missionário, assumidos. Porque eu ficar bravo, eu pessoalmente fico bravo. Quando eu estou num lugar que tem mais irmãos junto, pessoas que eu conheço até da mesma denominação ou de outras, e ali eu escuto no trabalho, no dia a dia, as pessoas falam o dia inteiro, de tudo quanto é coisa de jogo, filme, disso, daquilo, e nunca falam de Cristo. Eu fico olhando aqui e falo, mas que raio de crente que é esse? Que buraco saiu esse crente? Qual é o Cristo que ele serve? Não é o da Bíblia. Aí quando ele põe o terno na gravata, se ele vem na igreja ou ele está num ambiente onde só tem crente, ele é missionário, ele é crente. Ele pega o microfone e fala bonito, fala, chora, ora. Mas fora da igreja, pastora Ângela, não passa de um quente. Nunca foi crente, é um crente. Por quê? Tem fervor no coração de falar tudo que o mundo lhe oferece, mas nunca fala de Cristo para as pessoas. Aí você vê as pessoas sofrendo e padecendo. Eu digo isso por quê? Trabalhei em vários lugares, graças a Deus já. Em todos os lugares que eu fui, que eu tive oportunidade, sempre falei. Se estão até hoje falando que eu era chato, pode falar, mas eu falei a verdade. Se não aceitaram, foi para as suas condenações. Temos que falar. Eu conversei com 2 rapazes de Galha, não sei direito onde eles eram lá. E eles vieram onde a gente trabalha lá, em serviço com o patrão deles, e eu comecei a conversar com eles, tudo cheio de tatuagem, eu vi que eles puxavam um fininho, né, fumavam um chimarrão. E eu via, né, porque eles fumavam mesmo. Aí eu olhei bem e falei, mas é zumbar na cara de um crente um negócio desse, né, pastor João? Eles não sabiam que eu era crente, mas eu vi os caras transpirando álcool, mais que o tanque do meu carro. E bebia muito. Ainda toda hora acendendo algo que ia fazer mal para a sua saúde. E eu falei, não pode ser sem chumbo. Não pode.
E eu comecei a jogar aqui, jogar ali. Eu preciso achar um pezinho para falar para eles. Mas não deu outro. Aí um disse assim para o outro, graças a Deus que nós conseguimos dar certo. Aí foi a hora. Falei, nossa, tocaram o nome do Pai, então vamos. Aí eu entrei no assunto. Aí comecei a falar de Jesus para eles, falar da Bíblia. E eu vi que um agachou no chão de uma forma assim, que eu me lembro que tinha um senhorzinho só que pior que agachava. Ele agachou daquela forma, pôs a mão na cintura. E eu meia hora conversando e falava, esse cara não vai aguentar ficar agachado muito tempo desse jeito. E ele de cabeça baixa. E aí ele começou a passar a mão no olho e começou a chorar. E falou para mim assim, ô Reinaldo, é o seguinte, cara. Eu me emociono quando vejo falar de Jesus, porque eu nasci, meu irmão aqui, no berço evangélico. Nós crescemos, nós cantávamos na mocidade. Aí quando nós atingimos uma certa idade, nós abandonamos a igreja. E hoje eu bebo, eu fumo, tudo que pôr na minha frente. Assim, eu já fui isso, já fui preso, eu não sei o quê. E eu falei para eles assim, mas dá uma chance. Eu falei para eles, vocês estão vivos. E Jesus disse que o dia da aceitação, de se achegar a Ele ou de voltar para Ele, eu falei para eles, é sempre hoje. Não é amanhã, é sempre hoje. Eu me lembro que o mais velho olhou para o mais novo. O mais velho devia ter quase uns 45 anos. Olhou para o mais novo, que devia ter uns 30, e falou assim, mas tinha cara de 50, mais mal acabado que eu, que tenho quase 50. E ele disse assim, lembra que eu sempre te falo, essa vida desgraçada que nós vivemos, porque nós abandonamos a igreja, nós abandonamos Jesus. E ele saiu lá e falou para mim, você tem razão. Eu falei, eu não, Jesus Cristo tem razão. Ele é o dono da razão. Encerrando aqui a mão, não quero passar do horário. Não esqueça de falar de Jesus para aqueles que você ama. Isto é, se você ama eles mesmos. Porque quando uma pessoa diz que ama alguém, e essa pessoa não serve a Cristo, essa pessoa está caminhando para o inferno, essa pessoa não passa de um mentiroso. Se eu e você ama, nós temos que falar de Jesus para ele. Não queira ir para o céu e ver seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, isso aqui é seu colega para o inferno. Seríamos crentes egoístas. Então grave isso na sua cabeça. Seja um missionário autêntico. Vá até o fim da sua vida e não desista. Porque Jesus disse, se você não desistir, dar-te-ei a coroa da vida. E a coroa da vida, sabe há quanto tempo que é de vida? Eterna. E você sabe que a eternidade não tem fim, porque a Bíblia diz de eternidade em eternidade. E uma eternidade não tem fim, mas ela diz, é de eternidade em eternidade. Então não queira ver entes queridos no inferno, mas queira ter o seu lado do céu. Mas para isso você também precisa perseverar e ir até o fim. Amém? Aplausos Jesus nesta noite.